Sétimo ano. O que vai vir agora são fórmulas. E vocês têm que acostumar com fórmulas, tá? Eu vou ter uma fórmula para cada tipo de figura, tá? Então, você vai ter que gravar qual a fórmula que eu tenho que usar para cada uma das figuras, tá? A área das figuras planas. Botei parte 1 e parte 2 para não ficar muita fórmula junta em um vídeo só. Tá lá no livro, na página 133. Vamos lembrar, o quadrado, ele tem os 4 lados iguais, certo? Então, já vimos isso lá em perímetro. Então, toda vez que eu pedir para vocês calcular a área do quadrado, esse Azinho aqui significa área. A área é igual o lado elevado ao quadrado. Como eu já disse, pode vir em forma de figura e escrito o valor do lado ou escrito mesmo normalmente sem uma figura. Mas o modo de calcular é a mesma coisa. Calcule a área de um quadrado cujo lado mede 3. Quadrado. Qual é a fórmula do quadrado? A área é igual lado elevado ao quadrado. Essa é a fórmula. Agora, eu vou calcular. Se está pedindo a área, a letra A significa área. É igual, quanto mede o lado? 3. 3 elevado ao quadrado. Logo, 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. Agora eu quero que vocês me observem que lá em perímetro, eu ficava o tempo todo falando, se tem unidade, tem que colocar. Só que toda vez que eu vou calcular área, a unidade tem que ter o númerozinho 2 aqui, elevado ao quadrado. Então, se cair lá na prova, qual é a área do quadrado? É o lado elevado ao quadrado. Show? Retângulo. Coloquei de uma maneira aqui, porque tem livros que falam que é base vezes altura, e no nosso vem comprimento vezes largura, que é a mesma coisa, só colocou, os nomes são diferentes, né? Singulares. Mas o que vocês têm que identificar? Essa parte de baixo é o comprimento, é a base. A parte que a gente chama alta é a altura que a gente coloca em H, que está em inglês, a fórmula foi criada em inglês, e largura L. Tanto faz qual fórmula vocês usem, é a mesma coisa. Qual é a fórmula do retângulo? Como a gente usa o nosso livro, eu vou pelo nosso livro. A gente vai utilizar essa daqui, tá? Que a área é igual comprimento vezes largura, tá? Mas vocês podem ver que vai ter exercício que vem escrito base e altura, que significa a mesma coisa. Vamos lá. Novamente, pode vir em forma de desenho ou pode vir escrito. Determine a área do retângulo. Então, a área do retângulo, eu vou ler aqui, ó. Tá comprimento versus altura. Então, comprimento versus altura. Coloquei assim misturado para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Então, quais são as dimensões, ó? A área vai ser igual. Comprimento é 8 e a altura é 5. E vou fazer a multiplicação. 8 vezes 5, 40. Aí, novamente, ó, a unidade cm elevado ao quadrado. Show? Sempre tem que ter esse númerozinho aqui na unidade, tá? Então, deu para entender? Retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. É a mesma coisa, só são palavras sinônimas. Agora, presta atenção na losango. No losango é aquela pipa, né? A pipinha que a gente tem. Existe uma coisa chamada diagonal. Diagonal menor, geralmente costuma ser essa daqui, esse comprimento aqui. E a diagonal maior. Só que como é uma multiplicação, as ordens dos fatores não me alteram. Show? Só que essa fórmula vocês têm que memorizar. A área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor. E sempre vou dividir por 2, tá? Somente na losango. Quadrado é lado elevado ao quadrado. Retângulo, base vezes altura. Losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Ó, dei um exemplo aqui. Calcule a área de um losango cujas diagonais medem 12 e 7. Aí a gente já sabe que 12 é a maior
e 7 é menor. Então, qual é a área do losango? 12 vezes 7, ó, dividido por 2. Aí, vou multiplicar. 12 vezes 7, 84. 84 dividido por 2. Então, a área do losango será igual a 42. Aí, vamos lá, ó, a unidade, centímetros ao quadrado, tá? Então, losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2, só em losango. Retângulo, base vezes altura ou comprimento versus largura, que é a mesma coisa, tá? Só coloquei aqui, não é para embolar a cabecinha de vocês. É como vocês viram aqui, ó, nesse exercício está escrito altura e comprimento, tá? Então, é a mesma coisa, são sinônimos. Quadrado, lado elevado ao quadrado. A tia agora vai gravar o vídeo 2, tá? Vai ter triângulo, trapézio e paralelograma, tá? Vocês vão ter que gravar bastante fórmulas. Beijão, não esquece de colocar seu nome aqui no comentário para eu saber que você está assistindo os vídeos, tá? Até o próximo vídeo.